Pode ser, igreja, o texto pode se aceitar. Mas um assunto interessante, infelizmente pouco falado, né? A gente ouve mais através de estudo, e foi o assunto que mais me chamou a atenção lá do seminário. Todo semestre, todo ano a gente tem 2 matérias de missiologia, e no primeiro semestre foi exatamente sobre janela 1040 que foi falado, obrigado. E foi algo que mexeu muito, eu tive a consciência de o que eu estava fazendo e onde eu estava fazendo e com quem eu estava fazendo. Que na verdade eu não estava fazendo nada, eu pensei que estava fazendo, né? Porque a gente pensa que vir para a igreja é fazer algo. A gente tem que sentir vontade de se ajuntar, né? Não ter que se ajuntar. E esse tema de janela 1040, talvez possa vir até de uma forma meia dura, meia pesada, assim, né? A gente fala biblicamente, assim, evangelicamente, a admoestação, né? Que é em forma de advertência, mas é exortação. Exortação é uma forma de incentivo, né? Então eu quero passar para os irmãos a maneira que eu aprendi. E foi duro do jeito que eu ouvi, né? E as pessoas do Brasil que não sabiam da minha realidade, e assim, do tipo, vocês conhecem, vocês já ouviram falar? A maioria da classe nunca tinha ouvido falar, não sabia, ou já tinha ouvido falar, mas não sabia o que era. E dentro dessa lição, quando eu vi a pré-aula, que nós temos professores que dão a pré-aula para o professor depois da aula para os alunos. Ele até comentou assim, de forma como se não tivesse tanta importância a lição para alguns. Ele falou, alguns vão achar assim, nunca ouviram falar, outros vão achar que é uma recapitulação da outra lição que eu dei, que é a missiologia, porque trata de assuntos parecidos. Mas quando eu comecei eu vi que para o nosso contexto é totalmente diferente do tom que ele falava. Falava de uma perspectiva futura. Se caso alguém se tornasse um missionário e fosse enviado e chegasse nesses lugares que nós vamos falar de como poderia agir, o que poderia fazer. Então a diferença é que nós já estamos no lugar. Nós já estamos nessa janela 1040. E nós vamos conhecer do que se trata. Hoje eu acho que nós não vamos conseguir passar o slide, vamos acompanhar na revista as leituras, né? Texto áureo. E dessa maneira me esforcei por não anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo falando para os romanos. E a verdade prática, janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Essa frase ela é dita desde os anos 90, né? Já se passaram 3 décadas e ela é colocada ainda do mesmo jeito. Bom, um pouquinho, né? Vamos entrar na introdução. A janela. A introdução diz assim: na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização. Então vejam onde nós estamos. Nós estamos dentro do maior desafio de evangelização mundial. Não é à toa a dificuldade da gente trazer um japonês. Continuando a leitura, a janela 1040, que é o lugar que nós estamos. À luz de Efésios 6, versículo 10 ao 20, que nós lemos, percebemos que
estamos diante de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Então, a leitura de Efésios já nos mostra que nós não estamos diante de uma batalha comum, nós estamos diante de uma batalha espiritual. E quem escraviza, ou quem escravizam essas nações, né? Nós vemos que existem milhares de deuses nesses países, são milhares mesmo, e Deus a gente conhece como um único, existe um único Deus, os outros são espíritos malignos, fazem parte do mal, e quem escraviza? As pessoas que servem eles. Por isso elas são do jeito que são, porque servem os espíritos do mal, ou ao contrário de nós. E agora nós vamos ver a quantidade de pessoas que servem essas pessoas. Eu vou pedir para o irmão colocar a figura ali, por favor. Pode dar um zoom, por favor? Não dá o zoom? Embaixo tem a lupa, aqui embaixo, aqui, ó. É bem embaixo, ele tem a lupinha, você clica, ele vai dar o zoom. Tá enxergando a nossa seta? Mexe, tô. Então, tá bem, é que ele está bem embaixo aqui do navegador. Aí não vai dar para você ver, ele está bem no canto do navegador. Apareceu? Tá, tem que descer. Não está aparecendo? Ah, então tá bom, fecha essa outra janela então, daí, Hugo. Também não dá. Não dá nem para aumentar? Bom, tô vendo que cada vez que tenta arrumar, piora, né, o negócio aí. Ok, clicou? Tem um zoom aqui, será? É aqui embaixo aqui, ó. Isso aí. A lupa. Aí, mais um pouquinho. Aí eu volto um pouquinho. Daí, Hugo, deixa assim. É só para ver ali, para a gente entender aqui. Essa área, né? A área de cada janela 1040. Então, como nós podemos ver aqui, os países que tem dentro e a população em média que tem dentro desse lugar aqui é metade da população do mundo. Hoje nós temos, em média, 8 bilhões de pessoas no mundo e mais de 4 está aqui dentro. Só aqui na China e na Índia são 3 bilhões de pessoas. Os dados atuais dizem que a Índia passou a população mais de 1 bilhão e 400 milhões e alguns mil que separam a Índia da China. Depois, se nós pegarmos os 20 países do mundo, 15 estão aqui dentro. Então a gente pega tira esses dois que somam 3 bilhões, e aí nós pegamos os outros 13 países, você imagina, né? Quantas todas essas pessoas estão servindo aos espíritos malignos, que eles chamam de deuses. Por isso que a gente tem problema, e nós estamos bem aqui, dentro dela, juntamente aqui, ó, com eles. Pode colocar o próximo para mim, por favor? Aí aqui a gente vai relembrar a perseguição, né? Então, a janela 10 por 40, que fala 10 por 40, é 10, 40, não é 10 por 40, tá bom? 10,
é 10,40, porque latitude é separado por barra. Quando é o X é por, né? Tipo uma medida, tanto por tanto. No caso, a latitude é 10, latitude 10 e 40. Então 10,40. Da perseguição, também passei vídeo. Todo ano a gente passa, por quê? Para mostrar os países que vão mudando anualmente e ficam dentro dela. E aí a gente vê por que existe essa perseguição. Perseguição a quem? Aos cristãos. Por quê? Porque eles adoram deuses, porque eles têm religiões que condenam quem adora a outro Deus que não seja o Deus, à morte. Não os estrangeiros, mas quem é do próprio país, que é morador daquele país. Né? Pode fechar essa daí para pôr outro? Agora vai ter que ir lá de novo. Coisa nova é assim mesmo. Eu vou falar bem rapidinho para poder passar bem rapidinho. Aí aqui nós vemos aquele mapa com a região demarcada. Ó. A gente pode ver essa região em vermelha, né, marcada em vermelho aqui, são os países onde a perseguição é mais acirrada mesmo, de morte. Né? E fica exatamente onde? No centro da janela. Bem no centro da janela fica. E essa região aqui, ó, ou quer dizer, aqui é a Europa, aqui é a região da África, é onde é a terra prometida. Mas pro lado aqui seria o Éden. Aqui a região do Egito. O que lembra isso? Onde tudo começou. Não se sabe exatamente, mas é nessa região do Oriente Médio, onde Deus criou o homem. Depois para o Egito, atravessaram para cá, por essa região, ficaram dando volta no deserto até encontrar aqui. Abraão saiu desse lugar como que chama lá, pastor? Padã Arã. Subiu tudo isso aqui, tá? Aqui essa região aqui era para estar o cristianismo fortíssimo. É a raiz de tudo, onde tudo começou. E olha que triste. Agora, quem imaginaria teria isso daqui? Ninguém imagina, o cristianismo não vai sumir. Por exemplo, nós vemos aqui, ó, Paulo veio até aqui, ó. Aqui é a Itália. Aqui é a Itália, ó, onde ele escreveu para os romanos, que foi lido o texto. E nós sabemos que a população da Europa de muçulmano, ela está aumentando. E vai dominar a Europa. E existe uma profecia falando que eles vão dominar a Europa. Há 30 anos, 50 anos atrás, todo mundo falava que era falácia. Isso não imagina, isso não vai existir. Isso não vai acontecer. Está acontecendo. Até 2050 vai triplicar no mundo. Eles são mais de 1 bilhão de pessoas. Eles vão triplicar até 2050. Esse é o número, a estatística. A Alemanha, ela tem o maior número de muçulmanos. A Indonésia, né, o país para onde nós vamos, é o país que mais tem muçulmano. É quase no pé. É o país que mais tem muçulmano. Tem a lei Sharia lá, mas não é algo extremista, né? Se eles pegarem, eles matam, eles somem com a pessoa. Mas é o país que mais tem muçulmano. Pode passar o próximo, só para eu fazer uma leitura aqui que eu achei interessante do que está escrito. Né, vamos lembrar o que nós falamos a respeito do que o pregador jovem nosso lembrou a gente. E hoje também a Jamile falou algo que eu vou comentar mais adiante sobre os doentes, conectado com o que o Joshua já havia falado, bem do casal, né? O casal dando uma profecia aí. Que janela 1040, um grande desafio. A 24. Opa, passou. Foi demais. Tá bom?
Tá bom. Aí, tá bom. 1.000 povos do mundo, dos quais 8.000 precisam ser alcançados. As 6.207 línguas no mundo e 4.500 delas não têm nenhuma parte da Bíblia. 4.500 povos não tem perspectiva de salvação. O finado Sr. Lowry Cunningham, fundador da Jocum, ele estava com esse objetivo de fazer Bíblias audíveis, né, faladas, traduções para ser distribuídas no smartphone. Mas, infelizmente, ele não teve tempo de cumprir. Está em andamento ainda, mas não foi concluído. E aqui, 85.000 morrem a cada dia sem nunca terem ouvido de Cristo. Então, dentro dessa janela, 85.000 morrem a cada ouvido de Cristo. E o Japão está no meio. A gente pensa, não. Mais da metade do povo japonês nunca ouviu falar de Cristo. Não, como eu falei da outra vez, não é saber o nome, é saber quem Ele é, o que Ele fez por nós, o Evangelho. Da outra vez, na pregação que o Joshua falou, ele lembrou que a cada 1 segundo, 1,7 pessoas morrem no mundo. Então, olha o tanto de gente que morre no mundo. E metade disso, que é a metade do mundo, está aqui dentro. Morrem sem Cristo. E o que a Jamile falou, quem que morre? Os doentes. Os doentes morrem. E qual é a solução para os doentes que estão condenados a essa doença da morte? É o remédio. E onde está o remédio? Está com a gente. E por que a gente não dá o remédio para os doentes que estão ali do lado ali, ó? Ali, tem um monte de casa aqui, ó. E foi isso que mexeu comigo. Nós estamos diante dele. E naquele dia, o final de tudo, onde nós estaremos, no dia do julgamento, todos, os para a condenação e os para a salvação, os condenados para a morte eterna e os salvos, eles vão ser julgados por tudo que fizeram de bom e de ruim. E aí Deus vai falar, olha, mas ele morava ali na sua cidade, ali, o que houve? Que é isso aí na sua mão? Era o remédio. Nós vamos ser lembrados disso. Então, eu estou passando isso do jeito que eu senti quando eu tive aula. Era bem complicado para mim, eu tentar me concentrar na aula e tentar ouvir Deus ali falando comigo, né? Então vamos dar continuidade, entrar no primeiro ponto, deixa eu ver, não li a tradução. Assim a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios, o da necessidade humana e o da perseguição contra ele. Então aqui, ao olho do escritor, do autor, duas necessidades, o da necessidade humana e o da perseguição da igreja. O Japão é um país necessitado socialmente de dinheiro? Não. Tem perseguição? Não. É o lugar que nós estamos, olha como nós somos abençoados para fazer o trabalho. E fica a retórica. E o que nós estamos fazendo com essa bênção que Deus nos deu? Nós estamos ajudando, né? Nós ajudamos outros países. Mas isso não pode ser a nossa muleta. Não, tá bom, nós ajudamos. Não. O que a gente tem que fazer? Pregar o Evangelho. Dentro da janela, onde morre uma pessoa por segundo.
Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, nós não. Além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho, nós não. Então eu estou passando essa lição dentro do nosso contexto. O autor descreveu. Diante desse quadro, apresentamos maneira com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Aí o tópico 1, ele fala, batalha espiritual, chamada de janela 1040. O subtópico 1 fala, uma verdadeira batalha espiritual. O texto da leitura bíblica em classe de Efésios, o capítulo 6, versículo 10 ao 20, nos mostra que estamos participando de uma batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, nós, de modo geral, estamos guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques malignos, burladas e artimanhas cruéis. A batalha, ela é espiritual. Né? Onde acontece? Lá no céu. Mas quem está sujeito às armadilhas? Nós. Ela não, resolve lá os anjos, com os caídos, e a gente faz o nosso trabalho aqui não, mas nós vamos ser, a consequência daquela batalha vem na gente. Né? Então a gente vai ter mais pra frente a questão do que deu para nos prevenir esse ataque. E continuando a leitura, nessa perspectiva, é muito importante ter em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Olha como que o negócio é feio. Nós temos que ter reverência, zelo e temor por essa batalha. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, usar bem as armas que usaremos nessa peleja. Eu vou deixar para comentar mais para frente, que nós vamos falar dessas armas. Nós vamos passar para o subtópico 2. Nessa batalha, devemos usar armas espirituais. Então, Deus ele nos colocou em uma batalha, mas Ele nos deu munição, Ele nos deu armas, Ele nos deu coisas para a gente nos defender e não sermos atacados e atingidos. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. Então nós temos essas armas. É o cinturão, que é a verdade. Verdade, eu sou a verdade. No versículo 14 que nós lemos está, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Eu não vou explicando sobre a armadura, foi já pregado várias vezes aqui. O pastor Alberto gosta bastante de falar da armadura, já pregou várias vezes aqui, nós já tivemos sobre isso aí. Aí depois nós temos couraça, que é a justiça. A continuidade do versículo que nós lemos diz, e vestida a couraça da justiça. Depois nós temos sapatos, prontidão para pregar o Evangelho. É estar pronto, né? Em Romanos, lá onde ele fala de como ouvirão se não tem quem pregue, e na sequência dos versículos ele fala como são belos os pés daqueles que anunciam, não a boca, né? Os pés, porque é os que vão e anunciam as boas novas. No versículo que nós lemos fala, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é que nos tira a aflição, né, essas coisas que acontecem. Eu confesso que antes de eu começar a vir para a igreja, eu era uma pessoa meio afoita, me preocupava com muita coisa, até porque eu fazia muita coisa errada, então você fica esperando, né, com a questão da consequência, né. Hoje em dia eu tenho paz. Eu tive algo que aconteceu comigo no final do ano, que se fosse em outro momento, eu estaria
sei, estressado, em pânico, mas eu tive paz e eu entendi. O que é essa paz? Paz de Deus. O versículo do Evangelho da Paz. Aí nós temos o escudo, que é a fé. No versículo 16, que nós lemos, que fala: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então aqui vale lembrar que essas armas, elas são para nós nos defender. Então Deus nos deu aqui um arsenal. Aí nós temos o capacete, né? Se refere à parte da cabeça, pensamento, salvação. E espada, que é a palavra de Deus. No versículo 17 que nós lemos está aí: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos um arsenal numa guerra, mas Deus nos muniu com tudo isso. Agora, do que adianta a gente ter tudo isso se nós não sabemos usar? Né? Imagina você lá numa guerra, aí você chega lá totalmente despreparado, lá, vai lá para a Ucrânia, lá, aí te dão uma metralhadora, fala, pega aí, vai lá. Aí o inimigo vence com aquela metralhadora e fala, e agora? O que eu faço? Como que é? Um monte de coisa, não sabe usar. O que adianta ter uma metralhadora e o inimigo vem e você não sabe usar? Você tem um tanque de guerra para combater o inimigo, mas você não sabe dirigir o tanque. O que vai acontecer com a gente? Vamos ser atingidos pelos dardos inflamados do maligno. E onde que nós estamos? Nós não somos aquele pessoal que está lá no Brasil, que tem aquela perspectiva futuro. Se vocês forem enviados para aquele onde domina os espíritos malignos, nós já viemos, nós somos os time, nós somos junto com o missionário, a infantaria, nós já estamos nesse lugar, nessa região, dominada pelos inimigos, né? Espiritualmente, nós estamos falando de guerra espiritual. Nós sabemos que o Japão também tem milhares de deuses. Por mais que o japonês ele fala que é um país budista, hinduísta, mas eles nem sabem o que é isso. Eles falam porque estão aqui. É igual com o pessoal quando fala que é católico, não foi nem na igreja, mas é por geração, né? Católico não praticante. Mas os espíritos estão aqui. E nós estamos à mercê de sofrer um ataque. Os poucos missionários que eu tive oportunidade de conversar, que foram no programa para a gente entrevistar, eles comentaram que quando desceram do avião, eles sentiram assim, uma opressão já. Um cansaço, assim, falou, nossa, deve ser a viagem, né? Já era de idade, né? Ele era obeso, aí fez operação para emagrecer, anda com certa dificuldade. Não sei se vocês foram ver o Paulo Borges. Ele falou, meu irmão, eu senti um cansaço, eu falei, deve ser a viagem. E quando ele entrou na vaga, né, com o pessoal, ele começou a orar. E o pessoal todo afoito, né, os mais jovens, e conversando, não, Japão, não, como que é? E ele orando e aquilo não passava. E ele falou, pessoal, vamos tirar um momento de oração aqui no carro, por favor. E aí todo mundo começou a orar. Aí ele falou que quando todo mundo começou a orar, que a oração parou, o cansaço parou, aquela opressão parou. E é uma arma que a gente tem também, a oração. Então eu senti isso. O pastor, quando ele teve um problema, já faz quase 10 anos, né, pastor? Foi o quê? Guerra espiritual. O pastor viu a batalha dos espíritos. Provavelmente ele estava por cima de nós. Provavelmente a gente estava acelerando coisas e eles querem parar quem está fazendo alguma coisa. Dando continuidade, então, ora, note que todas essas armas são espirituais, porque nossa batalha não é real, mas a consequência
é na nossa carne, é na nossa pessoa. Não vai ficar só lá no céu. Terceiro subtópico, enfrentamento espiritual da janela 1040. Há uma batalha denominada janela 1040. Essa expressão foi criada para trazer relevância como uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia, como nós vimos lá na figura, aqui o leste da Ásia somos nós estamos no extremo leste, que é o Japão. O espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele representa aproximadamente 67 nações. Alguns dizem 62, 64, varia entre 64 a 67. É a questão do reconhecimento das nações mesmo ou não. Marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Você vê como a imagem que o autor escreveu. Isso chama a gente para a responsabilidade, porque nós não estamos vivendo nada daquilo. Mas apesar de nós sermos um país, né, nós temos uma posição social aqui boa, nós ganhamos bem relacionado a outros países. Por exemplo, quando o pastor Inácio falou, né, lá no Brasil, de algumas igrejas falarem, não, nós temos, né, um quádruplo de membros, mas vai ter uma questão da relação do dinheiro, né? O nosso salário aqui, o nosso dinheiro vale, né, não sei nem quantas vezes mais que o dinheiro do Brasil. Então, relativamente, a gente pode ajudar mais. E essa é a nossa oportunidade, da gente ajudar. Nós não temos perseguição, nós somos um país livre, nós podemos evangelizar, nós podemos ter igreja, sem burocracia nenhuma. Alguns podem ter igreja, mas controladas pelo governo, tem que seguir regras. Alguns podem ter, mas o governo ele não libera, tipo, uma documentação para se abrir uma igreja, ele cria dificuldade. E os mais extremistas, né, são aqueles que não permitem nem o cristão, nem estrangeiro e nem os da própria nação. Por exemplo, o Islã extremista, né, o ISIS, que uma década atrás mostrava aqueles vídeos matando, tocando fogo em cristão. É exatamente, mesmo sendo estrangeiro, eles faziam isso. O que é aquilo? É o terrorismo. Não que todo o Islã pratique aquilo. Tá? Não é. Por exemplo, a Indonésia, ela não faz isso. Ela tem lei Sharia no país. Não tem problema nenhum. Você pode, no máximo, ser advertido. Se um indonesiano se converter ao cristianismo, ele não vai ser morto. Ele faz parte da lei do país. O máximo é a família, vai sofrer discriminação ou coisas desse tipo, ter certas dificuldades com o governo, porque tem países que você marca no seu registro, né, na sua identidade, a sua religião também. Por isso que foi aquele desespero no Afeganistão. Quando o Alcorão ele tomou o Afeganistão, ele já falou, todos os traidores vão pagar. O que é pagar? Vão sofrer as consequências da lei. E o que a lei dizia? Morte. Então, por isso que eles se duravam no avião. Por quê? Porque eles tinham um documento falando onde eles trabalhavam, em parceria com a América. Ou seja, traidor, serviu ao outro. Tinha religião. Alguns colocavam tinham orgulho de colocar no documento cristão. E aí, lá no governo, tinha a ficha deles com nome, endereço, com tudo. Quando eles chegaram na América, porque o avião ele foi aberto para o pessoal entrar no avião que morava lá, quem entrava com eles, com os americanos. Esses que serviram junto com os americanos foram levados dentro do avião. Aí quando chegaram na América, perguntaram lá, mas por que o povo vinha pendurado no avião? Não sabia que ia morrer, mas ia morrer de qualquer jeito. Então eles estavam tentando
salvar a vida, porque se eles ficassem, eles iam morrer. Então, de alguma forma, eles queriam sobreviver. E esses países que cercam a gente. Então, a gente está numa posição aqui confortável, favorável a ajudar o missionário também, né? Fazendo missão. Nós somos missionários, fazedores de tenda. Nós estamos num campo missionário com o missionário, mas nós podemos ajudar em outras missões, como nós fazemos. Continuando a leitura. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, PNA. Teve vídeo também. Onde vive 4 bilhões de pessoas. Aqui ele colocou um terço, né? Mas seria a metade da população. Desse montante, encontra-se 3 maiores religiões não cristãs, budismo e hinduísmo. A sinopse do tópico 1 fala: o desafio da janela 1040 representa uma batalha espiritual para a igreja da atualidade. Então, como eu já falei, né, 3 décadas se passaram e ainda continua usando esse mesmo slogan para a janela, essa mesma dificuldade. E o tópico 2, principais desafios da janela 1040. Primeiro subtópico fala a necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores humanas do mundo, no mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, ou seja, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, né? Nós vimos China e Índia, então estão ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerra e pessoas que vivem sob calamidade, ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho, que são os países fechados, que estão impossibilitados, entre aspas, são os países ou as nações, pequenas nações, porque são pequenas. Mesmo dentro da China, existem pequenos povos, outra língua, né? Ali ao redor, perto da Indonésia, né? Da Austrália, da Nova Guiné, tem pequenos povos que não têm Bíblia na língua deles. Então é um desafio, porque o missionário ele tem que ir lá, ele tem que aprender a falar a língua, para depois ele tentar traduzir de uma maneira que o povo de lá vai entender. Né? De certo que a gente sabe que o Espírito Santo é que vai convencer, mas é um esforço tremendo, porque né, naquele lado, acima da Austrália, naqueles canibais, né? Se vocês já viram documentários de missionários, tem missionário que sumiu ali, que nem um osso eles acharam, né? Porque eles são canibais. E essa enfermidade que fala das enfermidades, elas são enfermidades espirituais, né? Nós vemos hoje, né, no mundo, né, a doença do século. Qual que é a doença do século? Tem gente que fala, não, mas isso é religiosidade, né? Dizendo que, tipo assim, a pessoa que está fazendo um tratamento, né, tipo assim, de ansiedade, de procurar um médico, ela tem que procurar, se tiver com o médico medicou, ela tem que tomar um remédio. Mas a espiritualidade, ela tem tudo a ver com isso. As pessoas, tipo assim, tem psicólogos, né, professores, médicos da mente que eles falam a importância da fé, né? Tem um cristão que ele é um psicólogo, ele fala da importância no cérebro da pessoa. É fundamental para esse tipo de cura. Além de ter a questão né, da fé religiosa, tem a questão mental mesmo do próprio corpo, da psicologia. Porque o que acontece no cérebro da pessoa relacionado à fé, nem a ciência explica. E a gente vê também dentro desses povos, nesses lugares, né, aquelas deformidades. Pessoas, tipo na Índia, né, nascem totalmente deformadas, nascem
siameses, né? Tipo gêmeos, assim, nascem grudados. O mar que tem esse tipo de coisa, dessas doenças bizarras, é dentro da janela 1040. Então, será que isso não tem a ver com espiritualidade? Por exemplo, eu vi um leproso, né, no Brasil. Não tem onde que tem. Né? Para a Índia, onde mais tem, pastor? E a Campo do Jordão tinha uma colônia, mas praticamente não existe. Já está extinto, né, no Brasil. Assim, não é um número significativo. Então, e aí a gente vê que assim, inteiro existem várias colônias, né? E outros países da Ásia também existem. E isso, nós temos relatos disso milenar, onde? Na Bíblia. E a Bíblia explica pra gente do que se trata, como era, né, visto isso aí. E aí no terceiro, continuando a leitura, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Veja que nós não estamos dentro. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consideração a essa realidade, pois a janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Nós já estamos dentro, está fechada para a gente. Se tivesse fechado, a gente não conseguia estar aqui. Por que nós estamos aqui? Soberania de Deus. Todo mundo crê que Deus é? Amém? Amém. Quem trouxe a gente para cá então? Foi Deus. Quem trouxe o pastor para cá para cuidar da gente? Foi Deus. Se o pastor não tivesse obedecido o chamado missionário, que só ele ouviu, que nem a liderança dele quis concordar, né? Eu não estaria aqui falando com vocês. A Nami quis vir para a igreja, falando do pastor Inácio. E aí a Alessandra, que estava desviada, foi onde a gente se conheceu, voltou. E o que é isso? Soberania de Deus. E eu comecei a pensar em tudo isso durante a aula. Estou falando da aula, gente. Tudo isso que eu estou passando foi o que eu pensei, porque eu passei durante a aula, né? Por isso que eu falei, isso pode até sair assim um tom meio pesado de cobrança, né? Mas não é. Eu estou relatando para vocês o que eu senti nessa aula. Se vocês estiverem sentindo isso, é porque Deus está falando com vocês também. Deus está fazendo ainda. Nós não estamos fazendo. Não vamos nos conformar com a ajuda que nós damos. Sim, nós precisamos ajudar financeiramente. Sim, nós precisamos. Por quê? Porque nós não estamos num país daquele, tipo África, tipo Índia, miserável. Servir, nós podemos colaborar com a igreja, nós podemos ajudar os outros de fora. No segundo subtópico, o desafio da perseguição. Também, olha que maravilha. Embora tratemos da perseguição, na próxima lição, uma lição inteirinha vai ser para falar de perseguição. Foi uma lição para falar de missiologia, uma lição para falar da colaboração, uma lição para falar só da janela 1040, que é importante, né? Eu tentei passar para os irmãos em um vídeo de 5 minutos. Eu acho que muitos nem lembram, porque não foi o vídeo. Desses vídeos que eu fiz, eu peguei alguns, mas eu tive que editar, deixar 5 minutos só, eu tive que cortar várias falas e deixar o que eu achava mais importante, que Deus tinha falado comigo. Eu preparei 15 vídeos, foram 15 vídeos, mais de quase 1 ano e meio passando vídeo. Desses 15 vídeos, 5 dos vídeos que eu passei estão dentro dessa lição, falando desse assunto. Isso há 2 anos atrás, e até então a gente nunca tinha falado disso na igreja. E essa lição ela veio para isso, para me falar, é isso aí. Isso aí que você sentiu, tá certo, continua. Quando eu estudei isso, quando eu fiz a minha primeira lição, janela 1040, a gente tinha um grupo e eu fiquei responsável em produzir o vídeo, falando
professora 10h40. E a professora, ela ficou surpresa. Ela falou, nossa, ficou bom demais. Quando você tiver oportunidade, passa lá na igreja. E um dia chegou a oportunidade, eu passei. E hoje eu estou tendo uma oportunidade maior ainda. Ao invés de 5 minutos, eu estou tendo a oportunidade de falar detalhadamente dessa janela e de tudo que eu senti. Quando foi anunciada a lição aqui, o pastor falou da lição, da próxima lição, né? O Alisson deu a lição passada. Aí a Ana estava ali, ela olhou assim, mas é você? Eu falei, não, acho que não, porque eu já tinha dado a lição anterior, né? Eu falei, não, acho que não. Aí antes de eu sair, aí o pastor já veio e me disse, cara, lição. Mas eu falei, acho que não, mas pensando assim, bem, poderia ser, né? Porque é algo que eu sentia, eu pensei quando eu fiz a lição, quando eu fiz o meu trabalho, que a professora falou, nossa, fala, né, passa na igreja, fala na igreja isso. E hoje está acontecendo, olha que maravilha. E dando continuidade, em Mateus 23, do 34 ao 37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados enfrentavam antes e na época de Jesus. As informações do portal da missão Portas Abertas, na janela 1040, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte, que é a lei da Sharia, né? Dependendo de cada país, essa lei é aplicada de forma diferente. Alguns países, conforme o governo que está, se o governante é extremista, né, vai ser tipo assim, 4 anos de missão mais acirrada. No caso ali do Afeganistão, quando eles tomaram, eles já falaram, a partir do nosso governo, a lei que vai reger o país vai ser do Alcorão, que é do islamismo, né? Mas nem todos são daquele jeito, extremistas, né? No caso, o Alcorão, ele é um grupo terrorista, né? Como esses que estão atacando lá o Israel. É um grupo extremista e terrorista. Então, a sinopse, deixa eu ver, outros países não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, no caso China e Coreia, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 1040. E a sinopse do tópico 2 fala: os principais desafios na 40 passam pela necessidade humana e pela perseguição religiosa. Então, graças a Deus, Deus nos livrou disso, né? Então, você que está aqui, que não tem, casou com um descendente ou uma descendente, agradeça a ele, né? Deus te trouxe para um lugar bom. Você poderia ter casado, sei lá, uma turca, um turco, imaginou? Está lá no país, naquela perseguição, né? Será que nós aguentaríamos uma perseguição? Seríamos perseverantes? E aí o tópico 3 fala das estratégias para alcançar países da janela 1040. E o primeiro subtópico fala orando pela 1040. Isso que também foi falado na minha aula e foi algo que pegou muito em mim. Uma vez que tomamos conhecimento, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Aqui ele colocou dispostos a gastar, mas eu diria investir, né? Porque esse tipo de servir não é gastar, é investir. Porque a palavra ela fala, aqui nós estamos fazendo o quê? Ajuntando
nosso dinheiro no céu fazendo isso. Missão, você não está fazendo para você está fazendo para os outros. É amor, é o puro do amor de Deus, né? Vou falar do amor ágape. É você amar alguém que você nem conhece. Por exemplo, o pessoal que está lá na Índia, a gente ama eles de maneira que a gente supra as necessidades deles. E assim, uma fartura tão grande, né? A gente tem condições de tomar todo dia um cafezinho da máquina, e comer um lanchinho, né, no combine, mas aí chega no dia da gente ofertar uma vez por mês, aí, nossa, nem sobrou para oferta. E um Hakuen que a gente economiza aqui do Japão, que é um cafezinho, ele vale uma refeição, 2 refeições lá na África e 2 litros de água. Vai tomar um cafezinho, 120 ien por dia e guardar, você vai ajudar em uma refeição, em 2 refeições e 2 água para onde você conseguir enviar. Então, se durante um mês você conseguir guardar 120 euros, não, vou abrir mão desse cafezinho, não preciso tomar esse cafezinho, vou abrir mão do meu chocolate, né? Vou abrir mão, né? Tipo, às vezes seu filho tá no mercado e pega um biscoitinho, mas ele tem outro biscoitinho lá na casa. E a gente tem, né? Eu fui pobre, eu quis fazer isso para a Nabi, no fim estraguei. É errado. Você tem que ensinar seu filho a conquistar as coisas. Quando você dá, ele cresce, ele pensa que você tem a obrigação de dar. E quando você não dá, ele briga com você. Vamos mudar, isso não já está precisando. Então, se você economizar, né, um cafezinho, olha como você pode ajudar em missão. Então, para você, como nós somos egoístas, nós queremos suprir as nossas vontades, né? Precisa de uma roupa, mas a gente compra, né? Eu infelizmente tenho esse problema com o gosto de sapato. Eu não posso ver um sapato bonito, que eu não tenho aquela cor, eu vou lá e compro. Mas depois eu me arrependo. Mas eu vou me esforçar em contribuir. Porque depois que eu aprendi isso, eu comecei a ver essa necessidade. Que a nossa necessidade é diferente da necessidade deles. A fome, ela não vem só quando eles têm vontade. A fome, ela é todo dia. Todo mundo tem que comer todos os dias, todo mundo tem que tomar água todos os dias. O missionário, ele veio lá de Moçambique, ele falou que estava lá no hospital com um atendimento de outra criança, e chegou uma mãe com a criança, com o filho desmaiado. Aí algumas horas depois o médico falou, nossa, se ele tivesse tomado um pouquinho mais de água, ele tinha resistido. Ele, né, e não é tão ruim como outros países. Ele teve desidratação por causa de água. E nós temos um projeto da água, né? Ajudamos na África também. Por causa de uma criança morre. E como que a gente desperdiça água aqui, né? Não tem como, isso é automático, isso acontece. Eu estou falando tudo que eu expondo para vocês, o meu sentimento naquela aula foi bem duro. E 4 anos, 2 vezes por ano eu tinha essa aula. Você imagina então, né? Estou acabando, agora eu já não vou ter mais essa aula, mas o coração foi totalmente transformado. Por isso hoje eu consigo falar. E continuando, subtópico 2, evangelização por meio de ação. Outro sim, perdão, o final aqui do tópico 1. Outro sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus. Nós vamos falar da outra vez, né? A Sabrina falou sobre estar... o que Deus quer falar com você, às vezes Deus está te falando, Ele vai falar só para você. Né? Agora, se você não escutar e ficar repetindo, aí Ele vai mandar alguém. Né? Ele falou, Japão, pastor, não é Paraná, Japão.
Aí ele manda alguém, mas a princípio ele vai falar só para você. Então nós temos que estar sensíveis, bom, através da oração. Então muitas vocações, né, ou aptidões, você sabe, são descobertas a partir do compromisso com a oração a povos não alcançados. Portanto, é tempo de orar por esses povos. Uma coisa que o professor perguntou, vocês fazem esse tipo de oração, intercessora? O pastor está falando que, infelizmente, né, os horários não batem na sexta-feira. A gente faz picotar, tem gente que acorda cedo, né, então poucos vêm. Mas nós temos um momento para essa oração aqui. Por exemplo, o culto de missão. Toda a igreja está junto no domingo, ou praticamente toda. Né? E qual é o momento? Nós temos o quê? A liturgia do culto. Nós temos que entender o que é essa liturgia. Todo mundo chega, né? Tem gente que tem o costume de chegar, se ajoelhar, mas na hora que o culto começa, o pastor Alberto geralmente ele sobe e ele começa a orar. E qual é a oração? É a oração da igreja. Não é a hora da gente aproveitar de tomar um cafezinho no banheiro, resolver os assuntos. É a hora da oração, da igreja junta, da intercessão. Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagina a oração da igreja por uma. E ele constantemente ele fala, ele pede pelos povos não alcançados. O meu serviço, eu tenho que ficar ali olhando aqui, monitorando, olho aberto. Mas eu estou ali orando. Os diáconos têm que ficar de olho aberto, olhando o que está acontecendo. A igreja, ela tem que orar. O serviço da igreja, naquele momento da liturgia, não é algo só para cumprir, é algo que está escrito aqui, ó, para se fazer. Não é o momento de a gente aproveitar para fazer determinadas coisas. Ó. Liturgia, o que tem? Oração. É o momento de fazer o quê? Orar. Momento que fala de louvor é o momento de fazer o quê? De louvar. Então nós temos que cumprir, né, com o que nós temos aqui para fazer. Eu, como nunca tinha estudado sobre, eu não sabia, né? Não sabia o sentido. Muitas crianças, muitos jovens, eles vêm com o pai, e o pai chegando e ajoelha. Quando eles ficam maiorzinhos, eles fazem a mesma coisa. Mas eles não têm consciência do que eles estão fazendo, eles estão somente imitando. Mas eles não têm o discernimento do poder daquilo. Então, foi aí que eu aprendi. Não foi nem um estudo que falava sobre a liturgia. Amém? E aí o subtópico 2, evangelizando por meio da social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de cristã. Evangelizar por meio da ação social abre portas para missionários em países onde há tanta receptividade para com o Evangelho. Assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar o nosso amor na prática, organização eficaz. Infelizmente, tem países que estão recusando, né, esse tipo de ajuda, né, ajuda humanitária. Muitos missionários têm isso como estratégia, se tornar médico, né, tem os médicos missionários, tem várias frentes missionárias que formam profissionais exatamente para mandar para esses países. Mas eles já sabem disso e eles recusam. O Afeganistão, ele falou, nós não queremos, não mandem ninguém para cá, nós não vamos deixar entrar. Se vocês quiserem mandar dinheiro, nós aceitamos, mas a ajuda humanitária nós não queremos. Porque eles sabiam o que ia acontecer. Subtópico 3, a ação médica missionária. É essa que eu acabei de citar. A missão médico-missionário traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do evangelho com ações que transformam a vida das pessoas, pois não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes, né? Nós não somos médicos, mas nós temos o remédio para os doentes. É falado aqui.
E esses médicos, né, a pessoa ela já tem no coração de jovem, não, vou me tornar um missionário, mas eu quero ver como que eu faço. Aí vai para essas instituições que formam missionários e eles dão essas estratégias. E a pessoa, quando ela tem isso no coração, ela não tem faculdade para ficar rico, para ter um trabalho próspero. Ela estuda aquele determinado tempo para se tornar um missionário, para ir servir, às vezes como voluntário. Foi passado o vídeo, não sei se vocês lembram, a pessoa ficava falando, você quer ser um missionário, quem quer ser? E aí a pessoa falava, eu quero ir lá na agência, chegava lá na agência, né, falava com a pessoa que estava agendando tudo. Nós temos aqui na África, num país assim, mas África, é que eu sou músico, profissional, eu queria assim, um lugar mais estude. Infelizmente não tem. Então a vocação que as pessoas começam a ter hoje em dia de ser missionário é essa. Muitos têm essa visão de passear pelo mundo às custas da igreja, né? Infelizmente tem isso, né? Pode parecer impossível, mas tem isso. Quando foi lançado esse assunto de janela 1040, muita gente ganhou dinheiro com isso. Muito mau caráter que, infelizmente, sujou o nome da igreja, sujou o nome das agências missionárias para ganhar dinheiro. São vagabundo mesmo, merece pro inferno. E hoje, a igreja ela tem essa resistência, muitos têm resistência, inclusive a Assembleia de Deus ela tinha resistência, né, com a agência missionária por causa desses vagabundos. Então a gente está num país que tem condições de colaborar. E um cafezinho por dia mantém uma vida na África. Talvez na Índia, porque é quase o mesmo valor do dinheiro, né? É bem o dinheiro lá na Índia, um iene. Dando continuidade aqui, embora saibamos que a prioridade do tratamento do Jesus era com as enfermidades da alma, o nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Assim, sabemos que as nações da janela 1040 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área de saúde. Essas pessoas, essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas do nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da janela 1040. É preciso mais iniciativa como essa, a fim de que mais profissionais façam isso das suas profissões, né? O missionário fazedor, que é o que nós podemos ser aqui nessa nação. E assim, do tópico 3 as estratégias para alcançar essa região tem a ver com oração. Evangelização por meio da ação social, mediante ação médica missionária. Então a gente vê as estratégias e a gente vê o que nós podemos fazer, o que nós estamos fazendo e o que nós não estamos fazendo. E aqui, conclusão. Deixa eu pegar aqui da lição que eu não anotei. Conclusão. Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo? É essa parte mesmo? Isso. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio. Ore por ele e, à medida que vocações são descobertas, ou seja, o que você pode fazer a respeito disso, né,
o dom, como eu falei da outra vez, vocação é um dom que você já nasceu com aquilo, não é um dom espiritual, é a vocação que você já tem. Deus já te deu isso desde o ventre da sua mãe, né? Desde antes da fundação, ele sabia que você ia nascer com esse dom. Então o que a gente tem que fazer? Não é não gostar do que eu faço, quero fazer o que eu faço, é pensar no reino, falar, bom, Deus deu isso para mim com um propósito, então eu vou turbinar isso que eu tenho para melhorar, para poder fazer. E com certeza ele vai te usar, né? Assim como ele tem feito. Tome conhecimento desse desafio à medida que as vocações são descobertas. Haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Então, ele fala da responsabilidade dessa região que nós estamos, né? Então, a nossa responsabilidade relacionada à lição ela é praticamente dobrada, né? E aí, as perguntas. Primeira pergunta: o que o texto de Efésios 6, do versículo 10 ao 20, nos mostra? Nos mostra que estamos participando de verdadeira batalha espiritual. Isso aí. Estamos participando de uma batalha espiritual. Segundo a lição, há uma batalha espiritual na atualidade. Que batalha é essa? Há uma batalha na atualidade denominada de janela 1040. Por quê? Não é porque há janela, é porque os países que se encontram dentro dessa janela são países anticristãos, são países que condenam outras religiões que não sejam a deles, ou são países de espíritos malignos. Por isso que nós temos essa batalha terrível. Que tipo de amostra se encontra na janela 1040? Maior necessidade humana no mundo. Maior necessidade do mundo. Primeiro, os metrópoles, né, que estão ali. Segundo, a região que estão concentradas, bilhões de pessoas enfermas, né, enfermas espiritualmente também, miseráveis, vítimas de guerra, que vivem sobre calamidade e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador. Essas pessoas miseráveis, elas não têm um sonho, elas não têm uma perspectiva de futuro. Elas pensam que elas viveram daquele jeito, vê os pais daquele jeito, elas pensam que o destino dela é ser daquele jeito. Então, a questão de apresentar o Evangelho, a perspectiva do futuro para essas pessoas é muito importante. Como ocorre a janela 1040? Nesse sentido, segundo as informações do portal da Missões, a janela 1040, há países que perseguem os cristãos por meio de leis de liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Aqui foi o já falecido irmão André, que tinha essa. Não queria ser conhecido por nada, por nenhum título de né? Não recebeu o diploma. Ele não queria nada. Ele falou isso como o irmão André. E a última: cite as estratégias para alcançar países. 1040. Orar pelos cristãos perseguidos, evangelizar por meio da ação social e por meio da ação médica missionária. Amém. Então, a gente possa aproveitar melhor aqui o nosso momento de oração, né, do culto inicial que o pastor sempre faz, né, clamando por esses povos, não só pelos missionários, mas pelos povos. Por quê? Porque esses povos estão ao nosso redor. Não adianta a gente ir com a cara e a coragem dizendo que eu sou bom, eu falo Nihongo, ou se apoiar numa muleta dizendo, mas Senhor, eu não sei falar. Né? Eu, por exemplo, quando eu pensei, mas não sei falar a Bíblia, aí Deus já na hora ele falou, mas você não tem uma filha que fez o cocô? O que você está ensinando para ela? Então é isso aí, a gente não tem desculpa. É o que a gente tiver de desculpa, Deus ele vai falar, mas eu te dei isso, porque ele nos coloca na batalha, mas ele provê o armamento.
Ele provê tudo pra gente. Amém? Muito feliz de poder ter compartilhado isso aí com vocês. Oportunidade, pastor? Deus, a paz, amados. Bom, já foi bem explicado. Eu preferi que o pastor me falou que eu pudesse. Eu falei, não, tem um aqui que gosta dessa área. Deixa ele falar. Né, pastor? Deixa ele destrinchar isso. A nossa conclusão que nós chegamos, a chamada ela é universal. Né? O ID é para toda a igreja. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, ela se concentra no que a palavra diz. A palavra diz sobre povos, nas línguas. E com isso nós vemos, amados, que a nossa igreja, por ter um missionário como pastor, ela também tem um coração missionário. E esse coração missionário, depois de acesa a chama, é difícil apagar. Porque se você olhar ao redor, nós realmente aqui no Japão somos privilegiados. Né? Estamos dentro de um lugar de perseguição sem perseguição, o Carlos falou. E nós estamos caminhando para um aumento de igrejas, como Deus tem feito, missões. A base missionária, que está para chegar ao missionário, os documentos já foram dado entrada. E eles têm essa chamada para cá, são jovens, um casal jovem. Eles vão ser preparados para isso. E a base missionária, nós temos contato com o Brasil. Jovens que começam com 14 anos, sendo preparados depois de 20 anos, 21, eles são enviados, vão ser enviados para a Ásia, para traduzir a Bíblia para esses países que ainda não têm. Então eles vão chegar e a base missionária pode servir como um apoio para eles, um ponto de apoio. Eles vão lá, pegam a língua, pegam alguma coisa, trazem, aí se alguém que aprende a língua lá, e eles estão aprendendo no Brasil, eles vão nesses países, vêm aqui, pode falar a Bíblia, e o ponto fácil de eles essa transição, porque nesses países normalmente não dão visto para você morar, eles dão visto de turista. Então você tem que ficar saindo e entrando, saindo e entrando. Na Indonésia foi assim. Nós sustentávamos um orfanato na Indonésia, que era assim, os missionários iam, ficavam 3 meses, saíam, iam para outro país, depois voltavam, continuava o trabalho, e nós alimentamos esses orfanatos por algum tempo. Fomos na Indonésia, visitamos esse lugar. Fomos em Timor-Leste, onde tinha escola. Quando Timor-Leste foi independente, eles abriram a porta para o missionário brasileiro, que era porque o Timor-Leste começou a falar português. Aí a Indonésia perdeu a guerra, eles ficaram independentes em 1999, mas a Indonésia saiu, destruiu tudo, e aí teve que reconstruir o país. E a portuguesa como língua da nação, isso facilitou para missionários brasileiros. E tinha missionários brasileiros que eram pedagogas e professores. A escola que foi escolhida para ser modelo para a Timor-Leste era a Fuandômen, que a Margarita, a missionária Margarita, através de nós também, começamos a ajudar essa. Nós estivemos viajando lá em Timor-Leste e conhecendo essa escola, esse país, temos vídeos aí que até nós queremos fazer uma coleção deles para poder deixar o Carlos fazer alguma divisão desses vídeos para mostrar que esses países dentro da janela 1040 que foi mostrado aqui, nós estamos dentro dela, mas nós estamos com a facilidade de jogar. Nós temos a África, Bangladesh, Indonésia, Timor-Leste. Timor-Leste está abaixo um pouco, mas faz parte de países difíceis de se alcançar. E nós temos, olha, Estados Unidos, começamos lá, a missão para
Nos Estados Unidos começamos a trabalhar com Bangladesh, já falei para os irmãos, lembra? Que ganha almas. Cada bomba d'água que um cristão em Bangladesh ganhava, ele fornecia água para os muçulmanos. Isso talvez seja melhor até falar na próxima lição, sobre essa lição. Mas o que é importante entender, amados? Se você está no Japão, não é só para trabalhar e nem para ganhar dinheiro. É com o propósito de Deus. Tem casais que saíram do Japão e voltaram para o Brasil. Nós viemos para o Japão buscar dinheiro. Mas como eles aceitaram Jesus aqui, e na igreja ali em Kassai, eles disseram, nós vamos levando um tesouro para o Brasil. Maior do que dinheiro. A salvação da nossa alma. Então, são todo tipo de missões que nós podemos fazer e evangelizar a que estão em volta de nós. Faz parte do trabalho que o Senhor determinou para nós. E a formação de obreiros e jovens para o ministério também é uma tarefa que exige tempo, paciência e muito, como diz, temor a Deus para enfrentar as barreiras que surgem, problemas. E nós trabalhamos com Bangladesh sustentando evangelistas. E nesses evangelistas eram 29. A nossa igreja sustentou por 3 anos mais ou menos. E aí então a missão Kairos, que cooperávamos com ela em Bangladesh, já deu o sinal de dizendo não é mais necessário enviar ofertas para Bangladesh, pois esses evangelistas que sustentamos nesses 3 anos, a igreja que eles formaram já se autossustentando. Então é assim, lembra o trabalho que nós fizemos em Cuba? É um projeto, você faz trabalho e depois a gente volta-se para outros lugares. Nós temos visto trabalho até mesmo em Indonésia, na Banda Aceh, que é o lugar onde ele falou, você sai do transporte e entra na cidade grande, lei Sharia. Já está divertindo, aqui não pregar religião, aqui você não pode mudar ninguém de religião, senão pode ser morto. Então nós entramos lá nesse lugar, e na época eu não percebi, mas o meu visto atividades religiosas. E depois eu notei, por isso que demoraram para liberar a gente para entrar. Conversar, não demorando tanto. O problema era eu. Meu passaporte era missionário. Eles sabiam que se eu entrasse ali, eu ia falar alguma coisa de religião. E aí, mas depois, porque também tínhamos médicos conosco, dentistas, eles liberaram a gente entrar, mas ficaram vigiando a gente. Mas graças a Deus, nós conseguimos fazer um trabalho e saímos de lá. E trabalhamos também na Indonésia com orfanatos, através da missão AMI. E é isso, países que nós entramos, amados. Ásia e África continuamos. Eu estava observando no ano passado que nós, por mês, enviávamos $4.000 mais ou menos para a Índia e a África. E a nossa igreja, que não é muito, o Carlos disse, nós temos, o salário nosso é equivalente a, por exemplo, $1 antigamente era 120, agora 140, né? 151. 151 vai estar variando agora, né? Está pouco valor. Mas você ganha aqui, lá no Brasil, $1 é R$5. Então, se é 70 centavos de dólar, por exemplo, hoje, então você tem no Brasil o quê? Mais ou menos R$3,50 por cada um. Então, isso, nós vemos que existe essa diferença e nós somos privilegiados, nós temos liberdade, nós podemos entrar e sair de qualquer lugar aqui, temos todos os direitos de cidadãos, né? É lógico que a gente sabe que existe, mas o importante estamos fazendo a obra de Deus, o alerta hoje
qual é a tua obra. Ganhar dinheiro, já viu que não deu certo, não deu muito certo. Conquistar autonomia, também não, mas tem um propósito. Deus falou para mim em 98, a primeira vez que eu fui no Japão. Meus servos vieram para o Japão. E aqui eles vão ter filhos. Eles vão criar os filhos aqui. E eles vão criar a cultura da nação, nas escolas, vão aprender. E usá-los como um exército nessa nação. 98. Tem muita gente aqui que nem tinha nascido aí. Mas eles estão longe de Deus. E Deus tem nos dado essa graça de ver essa juventude na igreja e temendo a Deus, servindo ao Senhor, música, que é um dos motivos que também o japonês atraído, né, por música, e se preparar para fazer um trabalho de evangelização. Começando aqui, e daqui Deus pode levar para outros países dessa vasta área, que aqui na lição, inclusive, está 2/3 da população praticamente está dentro daqui dessa região que o Juan Carlos mostrou. E nós estamos aqui intercedendo, mas também fazer alguma coisa, né, irmãos? Deus abençoe. Vamos entender. Agora, a próxima lição vai ser um pouco sofrida, né? Que vai ser falar sobre a igreja perseguida. E na época que o Carlos falou aquele problema, eu estava acompanhando aqueles homens sendo mortos e eu fiquei olhando muitos vídeos e isso me fez mal espiritualmente. Eu acabei me tornando um alvo do inimigo, porque quando eu decretei que mês de março nós fizéssemos 30 dias de jejum, foi no primeiro dia do jejum que eu deu burnout. Eu fiquei sem raciocínio. E demorou 30 dias. Terminou o jejum, terminou a pressão. E Deus mostrou para o pastor Jorge a batalha espiritual nos céus. E disse que os anjos recuavam de tanto demônios que eram. E a igreja lá na América entrou por nós, no Brasil, e Deus nos restaurou. E nós estamos aqui para servir Deus. Ganhamos mais uma batalha. O Senhor nos deu a vitória. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra, que ouvimos, ó Deus, como é necessário nos prepararmos, Senhor, para que, como igreja, nós venhamos a alcançar as almas perdidas, milhões e milhões, a cada momento. Uma alma parte para a eternidade, sem esperança de ver Deus. Sempre. E principalmente, Pai, os nossos familiares, que ainda não Te conhecem. Como essa jovem falou hoje, Pai, nós temos que orar pelos nossos familiares, pelas pessoas que estão à nossa volta, nossos vizinhos e amigos, para que conheçam Jesus antes que seja tarde demais. Ajuda-nos, Pai, a termos esse amoroso para com as almas perdidas. E isso nós sabemos que o Senhor tem colocado em nossos corações. E muito obrigado por o Senhor ter nos salvo. E estamos aqui como igreja da nação. No nome de Jesus oramos. Amém. Bem, então, vamos estar